Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e a gente está aqui continuando o quê? O especial Pixar. Hoje é a parte 2, a segunda fase dos filmes da Pixar, e eu tô com ele, Rogério Moreira Júnior, para me ajudar a desvendar os mistérios que nos fazem rir e chorar ao mesmo tempo nos filmes da Pixar. Rogério, é um prazer ter você aqui. Ô, Erlan, obrigado mais uma vez por ter convidado, ter chamado. E muito maneiro a gente poder continuar falando desses filmes. Hoje a gente está iniciando então com Ratatouille, esse primeiro filme dessa segunda fase, ou pelo menos dessa segunda parte que a gente está gravando aqui, é um filme de 2007. É o do mesmo Isso. diretor de Os Incríveis, né? O Brad Bird. Aliás, Brad Bird, que também é diretor, deixa eu dar uma checada aqui, porque no último episódio a gente tava muito maluco. E aí, deixa eu ver, o Brad Bird, cara, se eu não me engano, ele é diretor de um filme. Gigante de Ferro. Ah, o Já Gigante de viu? Ferro é muito bom. Claro, o Gigante de Ferro é muito bom. Poxa, cara. Esse Brad Bird, cara, é muito bom, cara. Ele é diretor do Ratatouille, é diretor dos Incríveis também. Pô, esse É, cara tem uns filmes muito maneiros. Mas Missão então, Impossível Rata... é um deles também. É verdade, cara. Isso é possível. Mas, pô, Ratatouille, cara. O filme, inclusive, que o subtítulo dele era a pronúncia, né? Pra ninguém falar Ratatouille. Eu confesso que eu lembro pouco de Ratatouille. Eu lembro do final, do meio pro final. Eu lembro que tem um cara que é um chefe muito famoso, que esse cara morre. E spoiler, Isso. no final o menino é filho dele. E ele é herdeiro de todo o restaurante. E o cara lá não quer que ele saiba que ele é filho para não herdar o restaurante. É uma parada assim. É, No caso, o que foi o herdeiro, que era o braço direito do Gusteau, que era o grande chefe, todo romântico, tudo mais, todo francês, a gente podia falar. E aí tem outro cara que também é bem francês, que é um cara todo ranzinza, todo coisa, que não quer que o menino novo ali. É aquela história, né? isso, O é o menino novo que Skinner, de o repente Skinner. descobre que ele é Isso, o herdeiro, né? Ele é alguém importante. isso. Poxa, tá aí de novo paternidade, né? Sim, sim, é. Tem uma questão de paternidade, mas tem uma questão também de reafirmação de talentos que estejam talvez enterrados ou não desenvolvidos, porque é o Linguini, né? O menino, Isso, Linguini. o Linguini, ele tem um pouco de talento, mas na real quem tem o talento mesmo é o rato, que é tipo uma reencarnação do Remy. É uma parada assim, não é? Não, 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 Não não. tem O nada rato, disso? ele. Não, pô, não, que isso, Cara, cara. então, Calma. então, Né? então, Não é filme calma. espírita brasileiro, pô. De volta Não é, ao lar não é francês, nosso né? lar. Não É é só um rato reencarnado. que via na TV Eu vi o filme tudo errado, o então. pô, não, não, é que o rato via na TV o Gusteau e Hum. ficava e era, foi, como é que pode falar isso? Ele foi Ele aprendeu. captado, ele Ah, aprendeu, ele viu a beleza que tinha tem uma naquilo parada dali dele, e dele tal. ter um olfato para não pegar veneno. Tinha um negócio desse? Pra Isso, não comer isso, comida com isso. veneno. Isso, também tinha isso, Mas também foi tinha. antes ou depois de se reencarnar? Não, não, não. Ele não é reencarnação, cara. Para com essa história de reencarnação. É só um rato, cara. É só um rato que curte. Você não tem no Brasil um rato que gosta de tomar banho? Esse era um rato que gostava de cozinhar, que viu a TV e falou: caramba, pô, preciso disso Ok, daí. tá bom, É só tá isso, é bom. só isso. É um rato que curtia Masterchef. Mas se fosse no Brasil, ia ser o Jacan. Cara, o Jacan podia ter dublado. É. Ia ser uma Seria um show. lobo-guará, sei lá, o animal. Um pombo. O pombo é mais Brasil, né? Tem tudo quanto é Um, praça, né? um gambá. Um Um gambá. gambazinho, assim. Gambá, boa. Mas e aí? Mas, Tem o filme que conta a história cara, desse menino, que ele cozinha bem só porque o rato fica puxando o cabelo dele, dentro do chapéu. Aí tem uma menina inclusive, que ela quer ser uma grande chefe, mas não isso. mas aí ela se rende ao talento desse menino. Eles têm uma rivalidade, no final ela aceita que ele é bom, mas no final ela descobre que não é ele, é o rato. Então, Isso, é, exatamente. então todo o esforço que ela colocou ali para ser uma grande chefe foi jogado fora porque o rato que é o grande. Então é um filme assim, não se esforce, não estude técnicas, dependa de animais Não, selvagens. não, Qual que é a cara, mas você tem mensagem do ali filme? o rato, primeiramente que o rato tinha talento.
O O rato rato tem tinha. talento, isso é O inegável. rato tem O talento. rato é o protagonista. Exato. E aí ele é que desenvolveu ali com o cheiro, com o olfato dele e tudo mais, as paradas, para poder fazer tudo, entende? O lance é que tinha aquela. O rato não podia estar na cozinha, né, não pode. Inclusive, o final do filme, né, com a vigilância sanitária chegando lá, é muito bom, Isso. porque é isso mesmo, É o agente da sabe? Anvisa, vai lá. Só que o rato não podia estar na cozinha e o menino não sabia, o menino não tinha capacidade nenhuma na cozinha. Aliás, um parênteses, você já viu o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Não, não vi ainda. Mano, é a sua cara, veja, Vou ver, vou ver. tá? E não leia mais nada, não pesquisa nada dele, só veja. Rogério, você Mas, tá com 50% do seu rosto cortado, presta atenção. Aí, epa, é. peraí. Você vai falando, 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 aí fica só o nariz. Tá, beleza, então. Desculpa aí, pessoal. Mas, cara, então, eu acho que agora a gente falando assim do filme, cara, talvez seja o modo crente entrando de querer enxergar as coisas onde não tem, mas tem um pouquinho do trabalho do Espírito Santo, do trabalho dessa segunda, né, da virtude operando na gente, um pouquinho aí, cara, será que não? Ah, tá. Na analogia, o rato é o Espírito Santo. Isso. Isso não é legal de se falar, né? Mas faz sentido. Não é. Ele Não guia a é. gente, é ele que é dotado de todo o poder, de toda a sabedoria, e ele guia a gente, puxa a gente pelo cabelo assim, para não ir pelo caminho errado, não cortar demais determinados laços, ou então ter mais delicadeza no manejo da faca e pegar os ingredientes corretos, trazendo as analogias para a nossa vida, né? Para o dom do espírito, colocando temperança, domínio próprio, tal, 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 e a gente vai tendo sabedoria para lidar com as situações da vida, né? De acordo com as coisas que a gente tem. Isso. Mais ou menos é isso. Eu sei que é meio forçado, É mas forçado pra já que é caramba, de, eu sei. é. Eu sei, não, Mas é legal. Mas que é legal, é. não, eu acho legal pela ideia, e não, e obviamente a pessoa não fez pensando nisso, mas acho legal pela ideia de que de fato num certo sentido, as virtudes e tudo aquilo de que a gente vai produzir na nossa vida tem uma origem alienígena, né? Não tem Sim, uma sim. origem, É extraterrestre. né? É uma origem da nova vida, aquilo lá que Paulo fala lá em todo lugar, mas ele fala muito lá em Colossenses sobre como que, né, se vocês restauram com Cristo, então pensem nas coisas que são do alto, onde Isso. Cristo o Senhor está, entende? Tipo, tem um aspecto que não é a gente só, não é simplesmente o nosso esforço, mas é claro que não é também o Espírito Santo o tempo todo. A ação do Espírito Santo em nós, ela vai nos moldando, Ok. né? Que é uma Sim, coisa que não tem ali no, né? O isso. menino ele não aprende a cozinhar melhor, Ele é né? como se fosse um títere, né? Como é que é o nome que dá? Marionete? É um Isso, um marionete, né? bonequinho. Ele é guiado, então para você, ele tipo tem uma rédea que o rato guia para ele fazer as coisas. Então ele quer pegar o ingrediente errado, o rato, não, 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 é outro. A gente não tem muito bem isso, a gente tem uma inclinação, uma sugestão, nem dá para não sei quais são as palavras que a gente poderia utilizar, nem sei se existem palavras na língua portuguesa ou em qualquer outro idioma para demonstrar o que o Espírito Santo realmente faz na vida do cristão, né? São gemidos É. inexprimíveis mesmo, são coisas que não fazem sentido ante a nossa lógica, mas existe uma influência, obviamente, dada a permissão e dada a permissão não é bem uma palavra legal, mas dada se a gente estiver aberto, se a gente estiver disposto, a disposição que nós tenhamos para essa sensibilidade, para ouvir essa voz do Espírito, para a gente estar querendo ser guiado e andar no caminho do Espírito Santo. Obviamente, temos responsabilidade sobre nossas ações, temos também a nossa cultura e a nossa vivência influenciam também. Então, sei lá, a forma como eu vou falar com alguém, ela está limitada à quantidade de palavras que eu conheço no meu vocabulário,
tá limitada à experiência que eu tenho de transmissão de conteúdo aqui de determinada forma de encadear palavras uma atrás da outra, mas o conteúdo, não necessariamente a forma, mas o conteúdo, ele tem uma injeção espiritual, né, que o Espírito Santo proporciona para mim. Então, ele ou me faz lembrar daquilo que eu já sei, ou ele me coloca palavras, me coloca em intrepidez, me coloca um espírito um espírito no sentido bem hegeliano mesmo, um Geist, né? Uma vontade, uma força, uma potência para poder agir. Enfim, já estou aqui divagando bastante, mas a ideia é essa, é que não somos guiados cegamente ou, ou sem uma responsabilidade, né? Mas existe Sim, essa sim, mescla, sim, essa sim. dinâmica. Aliás, o BTcast que saiu esses dias sobre teologia bíblica do Espírito Santo, ele trata um pouco disso, falando daquela ideia, né, do Espírito Santo atuando junto com a gente e tal. Mas, cara, eu acho interessante porque enquanto você estava falando, você também cresceu no movimento, numa igreja bem evangelical, assim, né? Eu acho que Eu às me... vezes, cara. Hum? Pode falar, pode falar, pode falar. Não, você cresceu Eu me nesse contexto converti. meio bem. Não, eu me converti numa igreja neopentecostal e depois, Ok. depois de 3, 4, 5, 6, depois de 4 anos, fui para uma igreja batista renovada e hoje eu estou numa batista tradicional. Tá. Mas você passou, então, um tempo pelos pentecostais, Sim, a carismáticos e batista tal. renovada é bem carismática, isso. Cara, você não acha que às vezes a gente tem uma visão do Espírito Santo que é assim? Assim como. O ratinho vindo te controlando? Tipo, aquela ideia de você perder o controle e quando você perde o controle é porque o Espírito Santo tá atuando, entende? Então, eu consigo ver isso claramente no movimento pentecostal durante as manifestações dos carismas, dos dons, do falar em Não, mas eu acho que línguas, até da eu, profecia. mas eu Agora, acho que no até na própria cotidiano, vida. Não, mas no sentido de que Ah, por exemplo, cara, e aqui, né, dá para ir longe nesse assunto, mas eu tenho percebido ultimamente o quanto que a gente, esse aspecto da nova criação, da sabedoria, da nova vida, às vezes a gente acha que, tipo, a gente ora para que o Espírito Santo nos faça parar de pecar, como se isso fosse um botão que o Espírito Santo apertasse lá dentro de nós e nos fizesse parar de pecar. Mas parece que o caminho da Bíblia é a gente, esse fruto do Espírito gerar mudanças em nós que normalmente vão se desenvolver de uma forma mais lenta, entende? ok. É nesse sentido, como se a nossa oração às vezes fosse do Espírito Santo ir e puxar o nosso cabelo, né, para nos afastar do pecado. E não é que isso não aconteça. O meu pai era um cara que ele fumava muito. E até que um dia, no comecinho da conversão, cara, ele tava passando assim por uma rua, tava com um maço de cigarro ali, e, cara, quer saber? Eu não quero mais fazer isso. Ele jogou o cigarro fora e nunca mais fumou, entende? Então, Uhum. não é que isso não aconteça, mas é que o caminho normalmente ele é mais orgânico, Sim, ok. É verdade. Se a né? gente for até parar para analisar a metáfora que o apóstolo Paulo usa aos Gálatas, lá no capítulo 5 para falar sobre fruto, sobre obras da carne e fruto do espírito, fruto é algo que demora uma estação toda para aparecer. Ele floresce, ele, sei lá, parece um frutinho pequenininho que vai crescendo, 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 Uhum. e finalmente é um fruto maduro. Então, quando na lista de, de dons lá tem amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, cara, todos esses elementos vão começar com um brotinho pequenininho que ele vai crescendo. E para crescer, ele tem que ser regado, né? Ele tem que ser cuidado, ele tem que. Você não pode deixar morrer. Não pode vir as aves do campo e comer. Não pode. Você pega a parábola lá do semeador e você começa a olhar ela de uma outra perspectiva, não mais de evangelismo, de pregar o evangelho, mas de formas que se tem de se proteger o fruto do espírito que vai nascer no cristão.
entendeu? Então, para você ter amor, é necessário você ter relacionamentos. Relacionamentos demoram, Uhum, né? Não é assim, uhum. de repente eu recebi um dom, agora eu amo. Ah, eu te amo, eu amo Sim, todo mundo, eu amo, amo, entendeu? Eu sou alegre, eu tenho paciência de um dia para o outro. Não, existem experiências, circunstâncias, elementos na vida que vão proporcionando e dando abertura para o desenvolvimento desse fruto específico, saca? Eu acho que esse é o tipo de relacionamento que a gente tem e que vale a sim, pena ter. sim. No caso do Linguini ali, ele poderia ter um dia que ele aprende a fazer as coisas e o rato não precisa mais ajudar ele. Isso, eu Mas acho no que a nosso ideia. caso, embora o Espírito Santo seja agente vital, que o Espírito Santo ele esteja nos moldando, nos transformando em outra pessoa, essa outra pessoa ela só é possível porque a gente está ligado a Cristo. Sim, Então, isso. ao mesmo tempo que o fruto está crescendo, a gente depende de estar ligado na videira. Sim, Esse desenvolvimento não é para que a gente saia, não é tipo um filho que é cuidado e depois ele vai deixar de viver na sua casa. Mas quanto mais a gente se desenvolve, mais ligado em Cristo a gente vai estar. acho que a analogia perfeita é essa mesmo. É como se nós. Cara, é uma coisa que, até nas aulas mesmo de sistemática, de dogmática, era assim: analogia só serve para você passar vergonha. Porque nunca é perfeito, cara. Esse Sim, negócio sim, sim, de, sim. Exato, exato, exato. trindade, vapor, líquido e sólido, passado, presente e futuro. Cara, nunca vai dar certo, só dá para cair em heresia histórica. É um modalismo, um sabelianismo, nestorianismo, que seja, mas sempre vai cair em alguma delas. Então, eu ia falar que é tipo um transplante de coração, que a gente tinha um coração que estava prestes a infartar. A gente tira o coração, coloca um novo coração. A gente só faz o que faz depois disso, depois da cirurgia, porque a gente tem um novo coração que está funcionando bonitinho, perfeitinho. Então, são atividades que a gente faz, seja uma corrida, seja um exercício físico, ou escalar uma montanha, a gente está fazendo porque o novo coração me permitiu fazer isso. Só que o novo coração não é o Espírito Santo. É um presente dado por Sim. essa vivificação. Mas ainda assim não é o dinamismo, não é o poder, não é o Espírito. O Espírito habita em nós e se amalgama em nós. A partir do momento em que nós vivemos nele, por ele, para ele, saca? Então, não tem analogias no mundo natural que consigam se aproximar com essa dinâmica. Não é um parasita que está dentro de mim, não é uma lombriga que mora no meu intestino, não é também os fungos que estão na minha flora intestinal que trabalham junto comigo, se alimentam e me ajudam a fazer a digestão. Também não é essa analogia. Não é a analogia lá da rêmora que come o resto do que o tubarão come. E não tem analogia no mundo natural. É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá, uma frutificação que ele promove e uma filiação que ele confirma. Sabe? É sui generis. Então, assim, Ratatouille, a gente consegue até trazer como pontos de introdução para o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas fica nisso mesmo, sabe? No módulo 1. Isso, sim, sim, sim. Tentaram colocar Trindade em Ratatouille, olha só. Então tá aí, ó. Então é isso aí. Então, Ratatouille é um filme muito bonito para a gente aprender a Não, e controlar as pragas urbanas, músicas? né? Dentro de restaurantes. Tem E música em as Ratatouille? músicas? Música francesa. Ah, não Música lembro naquele não. estilinho francês. É, não. Eu tinha, cara, não sei como é que isso chegou em mim, mas eu tinha um CD, umas músicas da Pixar, de vários filmes da Pixar, músicas dos filmes assim, e a do Ratatouille é aquela música principal deles e é tão bonita, cara, é tão... Cara, tão... para mim, música francesa é tipo La Vie en Rose e acabou. Eu não conheço. Assim como você não conhece as músicas do Ratatouille, eu não conheço essas aí como deveria. La Vie Então a en gente Rose? fica... Ah, tá, 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 La tá, Vie tá. en Só, Rose. ah, Sabe essa? sei. Agora você falando, eu já Edith ouvi. Eu sei Piaf. que existe. Sim. Não, lá O Wall-E no tem também, Origem não lá tem? também tem. O Origem? Wall-E, o Wall-E tem outra. O Wall-E é outra, No né? Origem. No Wall-E é outra. E falando em Wall-E, o Wall-E é o próximo da É o lista. próximo já?
É o Pronto, próximo já. pronto. Já chegamos em Wall-E. Chegamos. Ai, cara, que filme, hein, cara. Vai ter que ter parte 3, já percebeu, né, Poxa. Rogério? Não, A meia gente hora a não vai gente falou de matar. Ratatouille, Meia hora cara. de Ratatouille. É que nem a gente, não, 40 minutos só de Toy Story no primeiro. Tá faltando um Vida de Inseto pra gente matar em 5 minutos aqui. Mas não, É. é o Wall-E, cara. Puxa Quê? vida, cara. O Wall-E, que O filme Wall-E é bonito, o cara. filme com o maior potencial que a gente pode falar de todos os filmes Ah, possíveis. cara. Cara, o Wall-E é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ah, eu amo o Wall-E. Qual o seu problema com o Poxa, Wall-E? cara. Não, é um filme maravilhoso, concordo contigo. Chorei quando eu vi o filme da primeira vez, entende? É Hum. aquele, nossa, o lance todo dele com a robô, e aí o robô desliga e ele fica ainda, né, querendo a companhia dela mesmo, ela desligada. Cara, né, todo esse lance do início de ser um filme meio sem diálogo. Isso, Você vai começa vivendo sem diálogo. naquele mundo ali do robô. É um dos melhores filmes que a Pixar já fez, cara. Que obra boa, cara. O Wall-E é uma pegada muito ambientalista, né? Muito focada, é uma denúncia ao consumismo. Você tem aquela buy and large, tipo, compre do maior possível, do tamanho Aham. large. É um conglomerado ali, uma empresa, uma multinacional, sei lá, uma dessas, que faz com que você queira comprar, 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 e essa compra gera uma quantidade de lixo que, olha só, extrapolou para um nível onde não cabe mais no planeta as pilhas de lixo que são produzidas pelos produtos ali deles. Sim. Então, nesse primeiro momento é isso. Então, o planeta Terra se tornou um lugar inabitável e quem tem grana pegou a espaçonave e saiu do planeta para morar na espaçonave, enquanto aqui a Terra não é habitável novamente. Já tem uma baita crítica social aí. A única coisa que Nossa, cara. sobreviveu foi a barata, né? É o único ser vivo que tem no planeta. É. A barata do Wall-E, ela se torna amiguinha Aham. do robô. E o Wall-E, ele é apresentado como esse robô de uma série de outros robôs que estão Uhum. lá para compactar o Pra lixo. limpar. Isso, compactar. Compactar. Ele Não é nem pega o processar, não é lixo, nem reciclar, é ele só aperta fazer um cubinho. aperta aqui no ventre dele e faz o cubinho e empilha. E é o que ele Uhum. faz. Só que o Wall-E, ele é um robô, bom, ele tem uma inteligência artificial tal que permite que ele aprenda coisas e se interesse por coisas, como a cultura pré-diluviana, o dilúvio de lixo que aconteceu lá, né? A cultura ali anterior ao apocalipse do lixo das corporações. E ele se interessa muito pelo que tem, pela TV, pelos filmes antigos, musicais, a vestimenta, o ideal de romantismo que se tem em um musical. Ele vai aprendendo tudo aquilo e fica idealizando. Aí finalmente chega o elemento disruptivo no planeta, que é a IVA, que ela é enviada porque o Wall-E Pra ver como é que estão as coisas. Isso. Não, Ela, de tempos em tempos, ela depende que ela era enviada, que era enviado algum tipo de robô isso. para ficar analisando, né? Aí chegou Isso. essa IVA, né, que daí você já tem essa uma simbologia muito forte de que ela é a Eva, a mãe de todo ser vivente. Ela chega no planeta para rastrear e finalmente encontra a bota onde o Wall-E tinha colocado lá a planta que nasceu, um pé de Uhum. feijão, sei lá o que que foi aquilo. E aí ela, quando descobre aquilo, coloca dentro de si e entra em modo de repouso, aguardando a nave voltar. Basicamente é isso, né? A É história. isso, é isso. É isso aí, é Então, isso o aí, é Wall-E, isso aí. ele tenta reiniciar ela, tenta fazer um monte de coisa, e, na verdade, ela que entra em modo para levar o negócio pro... Você lembra de direito o que aconteceu? Ela desliga, né? Quando ela Ela pega desliga e a. fica piscando, né? Isso. E aí ele tenta abrir ela, tenta pegar na mão dela, ele põe o guarda-chuva, aí toma choque, é um bonitinho, né? É uma sequência muito bonita ali com o Auli. Uhum. Ele pega na mãozinha dela, tal. Por algum motivo que eu não lembro mais o qual, acho que chega uma nave para resgatar a Iva. Isso, porque Pega né, ela, ela foi enviada para coletar essa amostra. Caso isso. ela coletasse, ela entrar naquele modo ali especial. E ela é coletada e ela vai ser enviada para a nave. Só que chegando lá, eles descobrem que, né, porque né, toda a ideia era, poxa, quando é que vai ter, na Terra vai ter condições de ter plantas de novo?
Só que o pessoal da nave não quer, né, que isso aconteça, porque senão a nave, né, toda a estrutura ali vai perder sentido, Ok. né? Então eles não querem que isso, enquanto isso, tá os seres humanos, né, engordando Isso, e, totalmente né, gordos ali, naquelas. sedentários. Sim, E eles têm ali um recurso alimentar e de fast food que é, assim, dá para alguns séculos ali ainda, né? E eles já estavam alguns bons anos ali, né? Porque sim, naquela sim, lista de sim, sim, sim. capitães, os capitães foram sendo Exato. substituídos até um robô se tornar um capitão, né? Não, não, não. O lance ali é que os capitães vão sendo substituídos, vão ficando mais gordos. Eles começam. Isso. Isso é uma tacada muito boa. De É, que eles começam como seres humanos e terminam daquele jeito que não é computador. Aquilo ali é só um ser humano gordo. mas só que o capitão, ele quer tomar as rédeas quando ele finalmente descobre que tem lá a plantinha, ele quer voltar, mas ele quer tomar as rédeas aí tem um Um robô que é tipo robô um mastro, né? Isso que não aceita, que não aceita. E isso aí vira 2001, Odisseia no Espaço, né? O HAL Isso, 9000. exato. Exato, exato, Isso. exato. Aí o Oli ele faz uma revolta lá dos robôs. Tem aquele MO que ele fica limpando, que é o mais bonitinho deles. Aham, aham, aham. E eles. Tem o cara que limpa ali, que leva as roupas pro lixo. Aliás, para lixo não, para lavar. Enfim, tem altos robôs diferentes que o Oli vai conquistando, tal, tal. A Iva também. Até que ele consegue voltar e nesse meio tempo o Auli ele bate nos carrinhos, naquelas bolhas e os humanos eles voltam a ter contato, fica aquela massa de o ser humano, né, bem obeso, um relacionando com o outro. É, é, Talvez eles passaram a vida, chegaram a uma geração de passaram a vida onde não havia relacionamento intrapessoal, Isso, isso, era só isso, com isso, tela. isso, isso. Aí, por Aham. causa do Wall-E, um bateu no outro, e aí finalmente houve contato olho no olho. Aí voltou a nave e começou a repopular a Terra, porque estava em Isso. níveis aceitáveis já. Então é isso. Para começar, né? Para começar, não é um nível aceitável, assim, gente, né? Mas é um Teria que ter início. um mutirão ali, sei lá, aqui tem o DFTV lá que faz os mutirão de retirada de lixo, o pessoal vai lá e É, ação social e tal. A gente teria que fazer né, corte de cabelo, teria que fazer isso lá com o planeta, né? fazer documento, aquele pessoal não devia ter uma RG. Sem uma RG você não faz nada, cara. Tá. Cara, há muito tempo atrás, sei lá, há uns anos, eu escrevi uma parada assim que era camadas que você poderia utilizar para analisar uma obra. A Uhum. primeira camada é uma análise de rótulos. Você não precisa nem assistir, você já tem uma opinião pré-formada. Então, o valor da obra não está no que ela é. O juízo de valor é baseado em estereótipos. Então, Uhum. sei lá, é filme nacional, não presta. Filme Uhum. europeu, Uhum. então é cult. Tem o The Rock no filme. Deve ser legal de ver, tem o The Rock. Entendeu? É estereótipo. Então, na primeira camada, em Wall-E, é uma animação da Pixar, hein? Já é legal. O trailer é legal, tem umas músicas antigas, legal, o robozinho bonitinho. Eu gostei, eu vou ver, entendeu? A primeira camada convidativa para você consumir o produto. Ela não estava se propondo a ser profunda, ela é o mais superficial possível, ela é só estética. Aliás, é Uhum. só estereotípica, né? A estética seria na segunda camada, que é quando a camada ela pode ser um atrativo ou pode ser uma barreira. Então, sei lá, você pode se aproximar da estética de anime ou de mangá do traço específico que você gosta, ou você já pode se afastar porque você não gosta daquilo, tem sua opinião pré-formada. Então, a estética já vai te afastar ou te aproximar de alguma forma. Então, por exemplo, eu achei bonitinho o Wall-E, eu que vou querer o bonequinho deles, eles são bonitinhos, é uma camada de estética, né? O robozinho ele chama a atenção, então pode ser Sim, sim. que seja convidativo. Na terceira camada, que já é um pouco mais que é análise de fato, você começa a perceber detalhes técnicos.
por mais subjetivos que eles sejam. Então, o roteiro faz sentido, o filme é competente em passar uma mensagem, a atuação convence, os atos no filme são bem estruturados, fecha aqui o primeiro ato, começa o segundo, vem o terceiro para encerrar o filme todo. O filme tem uma edição legal, trilha sonora, ela faz sentido, ela é emocionante. Então, por exemplo, para o Wall-E, o filme é bem feito, ele é bem animado, tem uma trilha sonora maravilhosa, ele tem um ar vintage, apesar de ser futurista, tem tons pastéis na Terra destruída e tons mais azulados, tech lá no espaço. Então, assim, então beleza. Então, nessa análise técnica, é competente, é legal, é uma camada válida de se analisar. Tem uma camada 4 que é essa de análise da mensagem. Então a gente chega finalmente na análise propriamente dita de um filme, né? Recebida a ideia, as perguntas são: como que o argumento foi construído? Que mensagem que passa? Qual o fundamento dela? Quais as inspirações do roteirista? A que escola de pensamento essa mensagem remete? Então, Meu por Deus. exemplo, em Wall-E é uma crítica à sociedade de consumo. Ela está explicitada lá nessa corporação by and large. Eles deixaram a Terra inabitável, uma elite foi embora do planeta e quem não pôde embarcar na nave ficou à mercê da morte. Tem algum tipo de mensagem, uma crítica à sociedade de consumo. Tem um Bill Churran aí antes mesmo dele começar a escrever. Entendeu? Se popularizar, pelo menos, né? Então, beleza. Tem uma camada mais profunda ainda, que é a camada de reflexão. Então, é uma resposta ao conteúdo que foi consumido. Então, é aquela parada, né, do texto ser um piquenique em que o autor entra com as palavras e o leitor com as interpretações. Então, como que eu respondo o que eu acabei de assistir? Como que isso confronta as minhas crenças? Que lição que eu aprendi com isso tudo? Então, por exemplo, acabei de assistir o Wall-E, eu vejo assim, poxa, que tapa na minha cara. Preservação de meio ambiente não é coisa boba, não é frescura, não. Eu vou valorizar mais as pessoas ao meu redor, vou passar mais tempo com elas do que na internet, do que na tela, do que nessa era robotizada que a gente está, entendeu? É algum tipo de moral que eu vou assumir dada a mensagem que a gente tem, saca? E aí você tem uma camada mais profunda ainda. A gente pode forçar uma camada melhor, que é de nuances, né? São insights que a gente tem com elementos sutis, algumas sacadas, nem sempre tem, mas dá para ter em alguns momentos, né? São sacadas que a gente tem, coisa que o diretor talvez nem tenha intencionado. A gente vai lá e fala: opa, olha que interessante. Toda essa evolução em Wall-E, que é técnico-científica, levou para uma involução relacional. Ninguém mais se olha nos olhos. O touch substitui o toque. E é curioso que quem resgata a humanidade não são os humanos, são os não humanos, são os robôs. Ao passo que os humanos, eles se tornam cada vez mais um com as cadeiras que eles têm, que proporcionam tudo para eles e tal. Eles têm um relacionamento mais íntimo com a tecnologia do que com a humanidade. É como se o robô fosse mais humano que humano. E isso. Porque o Wall-E, pelo contrário, ele teve contato com a humanidade que estava gravada. A humanidade que ele teve acesso não foi uma humanidade que estava lá para se relacionar, porque essa humanidade já tinha ido embora. Mas ele teve acesso à humanidade que estava gravada nas fitas, que ele assistia do tempo inteiro. Então, aquele recorte de humanidade idílico que lembra assim, tipo um Éden mesmo, a humanidade tão toda bonitinha, o amor, a alegria, tal, tal, ele resgata isso e tenta demonstrar para os humanos que ele encontra de verdade. E aí eu me arrisco Sim, até a colocar sim. uma camada a mais, que é, olha só, para mim é o seguinte, tem uma mensagem teológica em Wall-E. As cadeiras voadoras do filme, elas lembram muito tronos, porque todos ali é como se aquela nave fosse o Monte Olimpo deles. Todos são deuses. Uhum. Tudo trabalha para a satisfação dos humanos. É um universo politeísta, onde não dá para eliminar o deus vizinho. Então, você sabe o que você faz com ele? Você ignora. Cada indivíduo ignora o próximo para continuar sendo o deus único da sua própria bolha. Então, olha só que interessante. Trazendo para nossa realidade, por que a internet é tão fascinante? Porque você pode criar um avatar e ser quem você quiser. E você não tem que justificar a sua existência. Você simplesmente é um arroba fulano e você constrói o que você quer. Se você não gostou das críticas, você bloqueia. Você constrói
tudo que você quer passar como mensagem ali e tal, sabe? Parece que essa mensagem idiosincrática de que autocentrada, de que eu tô certo, de que tudo é para o meu próprio consumo. Então, o streaming, né, até substitui o conceito de programação fechada na TV, onde você é escravo do horário onde vai passar a coisa. Agora não, eu Tá assisto o que eu sujeito quiser na aos hora que eu quiser. outros. Isso. Então você constrói uma bolha. Eu não tô falando que isso é certo nem errado, tá? Só tô Sim, tentando sim, 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 seguir sim, aqui sim, o, sim, sim. o que está proposto no filme. Então, para mim, essa mensagem teológica de politeísta, todo mundo ali é o Deus encerrado em si mesmo, consumindo o que a tecnologia tem para oferecer para ele, saca? Para mim Demais, seria cara. isso. E aí eu ouso viajar um pouco mais. E se liga só que nessa descrição, ele era humilde, foi rejeitado pela humanidade, foi esmagado para que a humanidade vivesse, ressurgiu dos mortos, libertou escravos, trouxe esperança, trouxe uma nova visão de mundo a todos aqueles que lhe deram ouvidos. De quem eu estou falando, Rogério Moreira Júnior? E ele se Dele. juntou com a nova Eva. Então você tem perfeitamente um tipo de Cristo na figura do Wall-E. Como é que você quer ignorar esse filme, Rogério? Caraca, caraca. Não, Ouvinte, sim. Eu sei que eu vou esperar esse programa sair para voltar uns 15 minutos nesse papo e eu ouvir de novo tudo que o Erlan fez. Você já pode fazer isso agora, então vai lá. Volte 15 minutos aí. Você já fez isso? Já voltou aqui, né? E aí, ouvinte, beleza. Vamos agora continuar o papo. Cara, pô. Ô, Erlan, tu assina o The Pilgrim? Não, Tá, eu peguei um plano agora deles da Black Friday. E ouvinte, se você não assista, não se você assino. não assina, vá ali no link do Bibotalk e assinará. Eles têm muito material bom. Só o material do Labri já é fantástico. Mas por que eu tô fazendo isso? Não é jabá. É, cara, tem um livro que eu comecei a ler, ouvi ontem, cara. O nome é A Hora é Agora. Um título muito ruim. Um título que não vende obra pra nada. Assim, parece título genérico de autoajuda. Só que o livro, ele vai. A ideia dele é como é que a gente lida com os mitos modernos que estão querendo se passar para a gente. E o primeiro capítulo ele fala muito sobre o celular. Cara, tem tudo a ver com isso que você está falando, cara. Que ele fala que o celular, a gente tem a gente tem um mito de que a gente sabe de tudo, e que a gente está certo em tudo, de que a gente é esse centro. O celular, né? Ele faz tudo girar ao nosso redor, e também da gente ser conhecido, da gente ser visto, da gente ser amado. Cara, tem tudo a ver com isso aí que você tá falando, esses pequenos deuses que estão certos e querem ser adorados, né? Boa. Oniscientes e dignos de louvor, né? Mas, cara, quando tava pensando sobre, ia até aqui crédito para Silvana, que na verdade eu acho que foi dela que veio esse insight, mas uma coisa que a gente tava pensando junto, cara, é que acho que também uma coisa que dá para tirar uma coisa mais popular, assim, que dá para tirar do ali, mas cara, tu deve ter chegado em ti todo esse debate, cara, sobre o que a gente como igreja tem que fazer nesses tempos em que as coisas estão, parece que saindo do controle, e que a influência cristã que a gente teve na sociedade ocidental nos últimos séculos está caindo, né? Se a gente deve se misturar ou se a gente deve ir para monastérios, né? E a nave ali do Wally, ela tem um quê de um mau monastério, né? Esse lugar onde eu vou ficar aqui trancado no meu canto e lá fora que as coisas se explodam, né? E a gente acaba se enchendo de gordura e sem se preocupar com o mundo lá fora, né? E novamente, né? Eu acho que às vezes a gente no pensamento evangelical também entra muito nessa ideia, até aquela ideia do, ei, para que eu vou me preocupar com natureza? Jesus vai voltar e vai destruir isso tudo. Eu já falei isso, né? Quando eu era mais tolo ou só tolo de uma outra forma. Mas a gente fica nessas, assim, de por que eu vou me preocupar? Essa visão muito de Jesus Cristo vai voltar amanhã cedo, então essas coisas não são importantes. Mas, Uhum. cara, né, é muito, muito bonito, cara. Eu acho fantástico, cara. Toda essa visão de que, né, existe, né, de que a nova criação, Deus está preocupado com a nova criação.
né? De que Deus está fazendo uma nova criação, novos céus e nova terra, né? E que essa terra aqui, né, cara, a gente vai experimentar uma nova terra aqui nesse planeta, né? De que a gente há de ver, né, esse planeta refeito, esse planeta, né, livre da mácula, né? E a gente espalhando a glória de Deus para o planeta, assim como Adão devia ter feito, né? Espalhando o Éden por aí. Eu acho isso muito bonito, cara. Entende? E que isso nos ajuda a, sei lá, cara, eu acho que a olhar para fora com mais pesar pelo jeito que as coisas estão acontecendo errado e mais desejo de poder ajudar. Faz sentido isso? Faz, faz. É, Eu acho que até um pouco daquele lance de que, tipo, a gente hoje tá muito tranquilo em pensar que é legal eu me preocupar com a minha saúde. Ou antes disso, cara, que é importante eu lutar contra o pecado, certo? Cara, dele, Erlan, droga. Abraço dele. Ô, Erlan, a gente, cara, você também acredita na perseverança dos santos, né? De que a gente está salvo com Cristo, de que a gente vai viver no céu com Jesus, graças aos méritos dele e não os nossos, né? Mas não é por isso que a gente vai se entregar ao pecado de maneira desmedida, né? A gente deseja nessa vida ser mais parecido com Jesus, né? Que a ação do Espírito Santo, né, muito melhor do que a do Ratatouille, vai nos fazer parecidos com Jesus. Mas, cara, isso. Então, a gente, mesmo sabendo que um dia a gente vai receber um corpo glorificado e um corpo sem pecado, a gente continua tentando ser mais parecido com Jesus aqui nessa vida, certo? O que sim, alguém pode olhar e falar que é um desperdício. ok. Do mesmo jeito, né, a gente olhar para a criação com esse bom olho, né, com esse olho de querer cuidar da criação porque ela foi feita por Deus, e de querer cuidar dos outros, e de não querer ter o pensamento de que eu vou para outro. Né, aquela música do Lázaro, ainda bem eu vou morar no céu. Né? Tipo, tá tudo certo, cara, relaxa, cara, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou pro céu. Né? É tipo quando você vai viajar e você pega um hotel muito ruim, mas você vai passar uma noite nele. Ah, cara, eu Uhum, nem vou me preocupar com isso, cara. Amanhã eu já não tô aqui. Entende? sim. Mas a gente vai passar mais tempo nesse hotel. Ah, cara, não, eu acho que para mim é uma coisa que sintetiza o que você estava falando é a ideia de que evangelho não é apenas crer na vida após a morte, mas é um Uhum. discurso que atesta que existe vida antes da morte, que Amém. nós temos acesso, antes mesmo de encontrarmos com a morte, temos acesso à vida eterna, ao reino de Deus, temos acesso a uma nova mentalidade, temos acesso a uma nova forma de enxergar o mundo, de relacionar com as pessoas, de cuidar, tanto da nossa própria saúde, mas também do bem-estar do próximo. Isso tudo é manifestação da vida que a gente vai ter de fato após a morte. Mas ela chega até nós antes da morte, ela chega agora, ela chega para hoje. Assim como lá no episódio passado a gente falou da paternidade, que não é só um conceito escatológico de filiação e adoção para a família de Deus, mas é agora Deus sendo pai hoje, é mostrando para a gente, é cuidando de nós, é nos aconselhando. Tudo que um pai faz, Deus faz hoje. Então, tudo que a vida eterna é, existe como manifestação lá na parousia, lá na glória, na Nova Jerusalém, ela está disponível hoje, essa nova mentalidade, essa nova forma de enxergar a vida. É uma nova vida. Então, não é só uma frase bonita, né? Ah, encontrei Jesus, agora eu tenho uma nova vida. Não, não é só um conceito. É uma prática. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma vida de fato, eu tenho uma vida e abundância, porque aquele que é a fonte de toda a vida hoje mora em mim, sabe? Então,
para mim, faz todo sentido o que você está falando, Rogério, de não só apenas desejar o novo céus e a nova terra que virão, mas entender que cabe a nós cuidar do que tem hoje, transformar hoje, porque a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos da luz, saca? Essa é, é responsabilidade nossa, sabe? Esse cuidado, cuidado com o próximo. Uhum. É aquela ideia de que a natureza é nossa irmã mais velha, né? Se nós fomos criados no sexto dia, a natureza está sendo criada aí desde o dia um, né? É desde a luz que é criada. Então, nos 5 dias anteriores está Deus criando a natureza e colocando elementos nela. Então, cabe a nós cuidarmos dessa irmã mais velha que a gente tem, cuidarmos desse planeta que a gente tem, da terra que a gente tem, dos recursos que Deus nos coloca, administrá-los da melhor maneira. É uma responsabilidade que muitas vezes tem sido negligenciada pela igreja, pelos cristãos, mas cabe uma palavra aí de admoestação, se é que em algum outro contexto não bíblico é usado esse verbo, acredito que não, mas acho que cabe aqui. Não, mas eu acho que até além da natureza, próprio olhar para a cultura, sabe? Olhar para, por exemplo, e aqui a gente vai passar raspando numa polêmica, mas cara, teve todo um papo sobre homeschooling esses tempos e eu ouvi, não sei o que foi falando, cara, que cara, ao invés da gente se preocupar em ter as nossas crianças no homeschooling, a gente devia se preocupar em que as pessoas tivessem boas escolas. Entende? Tipo, a escola Sim. está má, então a nossa solução é levar as crianças para casa, né? Mas será que o mais cristão não seria a gente trabalhar para que as escolas fossem boas? Não apenas Entende? escolas boas, né? Mas eu penso até mais que, eu concordo, mas eu penso além disso. Onde estão os cristãos estudando gestão pública, se tornando gestores, se Sim, sim, tornando, sim. indo para o Congresso, indo para a Casa Civil, indo para o Ministério da Educação, prestando concurso para o Ministério da Educação, na hora de desenvolver o PNDE, na hora de desenvolver os PPAs, enfim, todos os elementos ali de planejamento que vão gerar o currículo, enfim, para as crianças nas escolas e tal, tal. Se a gente deixa isso tudo a cargo dos burocratas atuais, e eu falo isso porque eu sou um burocrata atualmente, eu sou um servidor público, então parece que é mais fácil entrar numa bolha e, olha, eu não gostaria nem de falar isso, mas porque eu tenho grandes amigos que estão no homeschooling, saca? Não, Mas, eu também mas é tenho porque me amigos. parece que você entra numa bolha com a ideia de que não vai se contaminar com determinadas ideologias, só que o material que você usa para instruir os seus filhos, primeiro, o homeschooling você não tira da sua cabeça. Você vai seguir algum Uhum, método, algum material. Existe uma uhum. comunidade de homeschoolers, algumas pessoas produzem o material. Esse material obviamente, é enviesado, tanto como qualquer outro material possível, porque existe uma narrativa para ser criada, tanto para contar história, para falar sobre as ciências da natureza, para falar sobre as ciências sociais. Existem determinados vieses que não tem para onde fugir, velho. Então você sai de uma bolha e cai na outra. Enfim, mas eu não Não, e quero eu acho ir por esse que caminho. eu acho que também é uma discussão complexa. Cara, se eu pudesse, eu acho muito maneiro o que o Igor Miguel fala sobre homeschooling, esse jeito de você ir lá e você ensinar, e principalmente gente que tem tempo para isso e que gosta disso, então, né, mas eu gosto, mas nem precisa chegar no homeschooling. Eu acho que a gente tem uma parábolazinha que eu li uma vez num desses devocionais, no Pão Diário da Vida e tal, que era dos coelhinhos que saíam de manhã de casa e aí eles iam fazer as coisas deles, sempre fugindo dos predadores e voltavam para casa de noite falando: ei, que bom a gente conseguiu sobreviver esse dia, né? E a gente como cristão, a gente às vezes parece meio assim, né? Mas, cara, nós somos luz no mundo, né? Nós somos sal na terra, nós somos, né, agentes da reconciliação, né, de que Cristo estava fazendo com a criação, com o cosmos, né? Uhum. Então a gente, isso é difícil, isso não é fácil, mas, né, Isso, mas o nosso chamado é ir e não ficar na bolha, né? isso. Mas é ir procurar graça no mundo, ir procurar, né, a Vanessa
A Vanessa lá do Labri fala bastante disso, que a Vanessa Belmonte, né? Sobre ver o que Deus está fazendo, né? Ver a Missio Dei, o que Deus está fazendo nesse mundo e cooperar com essa obra, né? Ao invés de nos enclausurar. Amém. E é isso, a gente conseguiu falar de 2 filmes. A Vocês gente, vão ter Pixar, volume 10. a gente vai caminhar para o final, né, Rogério? Porque não tem condições, a gente Vamos, vai... eu E é tenho bom, é que lavar a bom. louça. Não, e o pior é o seguinte, é que a gente assistiu o Wall-E, né? Aí a gente viu, a gente chorou, a gente falou, caramba, pô, a Pixar agora, ela se superou, né? E depois vem Up, Up. up. E depois vem Toy Story 3. Que felizmente a gente já falou no outro É. programa. Mas aí tudo fica bom porque depois vem Carros 2, aí vem Brave, aí vem Universidade Mas Monstro. a gente E a continua no gente só vai próximo. voltar a ter loucura com Inside Out. Mas esse Mas aí é isso, Fernando. vai ficar para 23, tá? O ouvinte que tá Ah, vai, ouvindo não? agora Com certeza, gente, por favor. como é que é? E telespectador que tá no YouTube também assistindo a gente. Você tá no YouTube, sabia, Rogério? Eu tava, né, com a camisa do Brasil para poder assistir o jogo e quando percebi que eu ia pro YouTube, eu tenho uma esposa a zelar, eu fui me preparar. Boa. Desculpa, Dussura, eu devia ter feito essa barba aqui também. Então, os próximos episódios do especial Pixar vão sair em 2023. A gente tá encerrando oficialmente o Ovelhas Elétricas de 2022, nesse episódio aqui de dezembro. Rogério, muito obrigado, e obrigado você também, ouvinte, que ficou aqui com a gente nessa 1 hora para falar sobre 2 filmes, meia hora para cada. Obrigado, a gente volta em 2023 e esperamos com maior frequência, com mais convidados, com mais temas e com maior interação também. Eu quero ouvir vocês. Compartilha nas suas redes sociais o link do programa, me fala o que você achou, marca Ovelhas Elétricas, Fazer marca, comentário, faz Erlan. O pessoal comentário. esqueceu a arte de fazer comentário, ninguém O mais comentário é o comenta. ganha-pão do Eu tô podcaster. falando de você aí, você tá sentindo... Meu irmão, sabe aquele horário da pregação Ô, em que o pastor você falou igual fala o as Malafaia coisas agora. para... Você falou igual o Malafaia agora, né? Meu irmão, nesse momento você não vai botar o comentário no episódio? Só que eu vou te pedir comentário, não outra coisa. Então, vá lá e faça um comentário ali, deixa um comentário nos podcasts, deixa um oi, deixa um tô aqui, deixa um ouvir esse programa. Você fica lá no Spotify ouvindo, aí tá ouvindo as suas músicas, de repente escuta um podcast, vai ver outra música, vai, deixa um comentário lá pra gente, por favor. Isso. Se, Põe no se tá story, parecendo marca, súplica, é porque é. compartilha. Põe Mas aí comentário. essas coisas de rede social vocês acompanham, que eu não tô no Instagram, não sou Não, velho mas demais aí, pra isso. mas só que os jovens estão muito, nossos ouvintes, nosso público é jovem, Rogério. Claro, tem a galera da nossa idade, tem a A galera, gente tá falando de Toy Story, Erlan. é, Acho que jovem tá vendo Toy Story. mas só que os jovens agora estão tendo filhos, né, Rogério? Então eles estão assistindo com os filhos. Se tem filho, já não é jovem. Acabou. Acabou o programa. Muito obrigado, ouvinte. Compartilhe se você quiser Abraço. também. Se não quiser comentar, não comenta, mas tá ótimo. Eu tô muito feliz de ter vocês como Comenta lá. ouvintes. Mas vai ser muito legal se vocês puderem comentar e compartilhar os episódios com seus amigos e com o pessoal para falar o tanto que vocês são fãzaços do Ovelhas Elétricas, tá ok? Tchau, tchau. Até 2023. Abraço, pessoal.